É o único partido brasileiro que tem uma marca, um signo que pretende dizer aquilo que ele quer ser. E, de alguma maneira, eu acho que ele diz. Talvez ele diga mais do que o próprio partido consegue realizar ou consegue convencer. Mas, de fato, a marca é inigualável. Ela foi feita pelo Jair de Souza, que fez muitas outras coisas na vida, é um grande artista, mas eu acho que coisas como essas são muito raras, porque essa marca ela é simples, ela é muito forte e ela tem na sua estrutura e na sua expressão maior o sinal daquilo que o partido de fato pretende ser desde as suas origens, que é a ideia da liberdade e a bandeira da pós-modernidade. Parece que a abertura aumenta e em algum momento em que você sente que há uma espécie de uma brecha, que é a brecha do imponderável, a brecha da imaginação, a brecha do futuro, tudo aquilo que ninguém controla, porque um círculo é alguma coisa que eu controlo, o espaço interior do círculo. Mas uma espiral como essa é mais difícil, né? E a própria maneira como o V se coloca é muito especial, porque ela é uma forma solta, é uma forma leve e é uma forma ousada. É como se esse V estivesse realmente se projetando para o futuro. Um movimento social que se transforma num partido político. Isso é uma coisa que aconteceu, por exemplo, nos grandes partidos europeus, que eram partidos sindicalistas que nasceram do movimento sindicalista. O próprio PT nasceu de um movimento sindical muito vigoroso no ABC paulista e que era um partido, era um movimento de contestação, um movimento inclusive de contestação da própria estrutura sindical da época, que era uma estrutura meio peleguista e meio ligada ao governo, né? Então, no caso do PV, eu acho que nitidamente ele nasceu como movimento social e se transformou em partido político por conta da necessidade imperiosa de transformar essas ideias que o movimento social representava em alguma coisa de palpável, que é a sua institucionalização. Isso é muito normal, né? Existem ideias poderosas, existe uma mobilização e num determinado momento os dirigentes, os correligionários, os associados, os simpatizantes, eles procuram canais para que aquelas bandeiras se tornem realidade. E não há outra forma de torná-las realidade senão a busca de uma representação. A destruição das florestas, de repente a Alemanha, onde estão as minhas florestas? Acabaram. Né? Onde estão as florestas da Europa? Acabaram. Né? Onde estão os animais? Acabaram. E tudo isso começou, eu queria apresentar a vocês aqui o Fabiano Carnevale, que fez um lindo trabalho na UERJ, no seu programa de pós-graduação, sobre justamente esse período, né? Os girassóis, as pétalas do girassol, ele chamou, muito bonito, o nome é poético, mas justamente lembrando que foi a Rachel Carson que num belo dia ela costumava passar as suas férias numa casa de campo e numa dessas férias ela deixou de ouvir os pássaros. Esses pássaros não estão mais aqui. E isso eu quero dizer a vocês que eu ouvi também do presidente da Intel, que deu mais de 250 milhões de dólares de presente para uma ONG chamada Conservation International. E ele, numa dessas reuniões da Conservation International, ele contou que se converteu ao ambientalismo porque ele voltou à cidade natal dele, depois de 25 anos ausente, e quando ele chegou lá, o rio da sua infância não existia mais. As coisas básicas e naturais da sua infância não existiam mais, né? Então o trauma que nós temos, que eu tenho, por exemplo, de Jacarepaguá, não ver mais o rio que estava lá, não ver mais o parque, as árvores que estavam lá,
Isso tudo é profundamente traumatizante quando a devastação alcança o nível que alcançou e, consequentemente, gerou também essa sensação de pânico, porque as pessoas viram o seguinte: o modelo está errado, o paradigma de desenvolvimento está errado e nós precisamos encontrar uma outra forma de fazer. Na época não havia alternativa. O partido político é um agregador de interesses. O partido político ele existe para poder selecionar os interesses da sociedade com os quais ele se identifica e representá-los, mas não apenas representar aqueles interesses. Isso seria um grupo de pressão, mas dar a esses interesses uma roupagem, uma articulação que torne uma ação política ou parlamentar, né? Ou executiva ou administrativa capaz de resolver problemas, segundo a ótica desse grupo que ele representa. Então, essa ideia de que a sociedade não é como a Revolução Francesa concebeu, uma realidade homogênea, igualitária, republicana, igual, né? Politicamente um corpo político coeso e geral e generalizado. Não, a sociedade é uma composição de heterogeneidades, de diferenças, de pluralismos, e esse pluralismo é algo que politicamente tem importância para o Partido Verde. Segundo ponto, uma exacerbação das liberdades individuais e dos direitos humanos em geral, né? É um partido profundamente arraigado a esses princípios, inclusive a radicalidade do indivíduo, do corpo, né? Das suas predileções, das suas práticas culturais, das suas religiões. Tudo isso é absolutamente assumido pelo partido. Uma terceira dimensão que eu acho terrivelmente importante é a ideia da democracia direta e participativa, né? Então, existiu desde as origens a ideia de que o sistema representativo, e daí alguns problemas ideológicos e problemas de disputas internas dentro desses partidos verdes, por conta disso, porque a ideologia oficial do partido é a seguinte: a representação política através dos parlamentos, através do poder legislativo ou do executivo, ela é limitada, não é suficiente para dar grandeza nem dignidade aos processos de mudança. Essa cláusula de barreira era uma tentativa de oligarquização dos partidos brasileiros, porque a situação estava à beira da anarquia. São quase 30 partidos, né? Todos eles criados em nome da democracia, que foi criando e prosperando e proliferando, e de repente a elite brasileira se assustou porque ela viu que ela perdeu o controle desses partidos. Então a tentativa era diminuir para concentrar o poder, era isso. E o Partido Verde ia ser guilhotinado, não ia? Ia ser guilhotinado. Professor, a senhora saiu do PV em algum momento, não saiu durante esses... Não. Não. Foi sempre do PV? Sim. Bem, então, eu acho que eu fui do MDB, que eu nem me lembro mais direito. Eu fui do MDB lá atrás. Mas não, eu digo, também nunca ninguém me chamou para ir a partido, eu nunca fui em reunião de partido de MDB nenhum. Então, aquilo era uma coisa meio assim, ficou nas boas intenções, mas realmente essa cláusula de barreira foi uma coisa muito séria. O debate foi distorcido com essa história de que temos que diminuir o número de partidos e acabar com os pequenos. Houve uma confusão muito grande, porque há pequenos que são ideológicos e há pequenos que são de aluguel, mas são duas coisas diferentes. E
Se nós queremos garantir a democracia num país, nós temos que deixar a porteira aberta para formar novos partidos. Está sendo debatido agora de novo a cláusula de barreira, né? O Aécio Neves é um que defende, né? Por exemplo, eu vi que ele defende. Porque existiu, o PSDB ficou um pouco com essa visão, né? De que tem que diminuir, tem que isso, tem aquilo. Eu acho que pode diminuir ou pode aumentar. A gente não pode, porque veja só, no mundo inteiro não existe um sistema eleitoral perfeito, um sistema perfeito. O que existe com o tempo, né, as oligarquias, os interesses dominantes de uma determinada sociedade se apossam das estruturas. E aí, quando você quer mudar, quando você quer renovar, você tem que mudar a regra do jogo para ver se areja um pouco e transforma. Eu estou dizendo isso porque em países onde há voto distrital, eles estão querendo voto proporcional. Em países onde tem voto proporcional, você está querendo distrital, né? Em países onde tem lista fechada, que é lista aberta. Em países onde não tem lista, que é lista. Então, é toda uma tentativa de ver se melhora.